Tem um outro destaque: Jair Bolsonaro voltou a criticar Pablo Marçal por sua postura durante as eleições para a Prefeitura de São Paulo. O ex-presidente considerou que errou ao ter dado uma honraria chamada Medalha de Imbrochável ao empresário durante um encontro entre os dois em junho deste ano. Segundo ele, a onda Marçal começou após essa reunião. E as confusões também, já que o candidato derrotado começou a dizer que o PL apoiaria ele e não Ricardo Nunes na capital paulista, algo que não aconteceu. Bolsonaro também chegou a ser questionado se aceitaria a filiação do empresário ao PL, mas ele respondeu de forma enfática que, se depender dele, isso não vai acontecer. Ao portal Metrópolis, Pablo Marçal falou que devolverá, então, a honraria durante o debate presidencial de 2026 e prometeu entregar outra medalha a ele. Vamos aguardar, então. Você, Roberto Mota, Bolsonaro, então, manifestando que se arrependeu de, em alguns meses, ter entregue aquela medalha, né, a medalha do Imbrochável. Muitos entendiam que havia uma ligação entre os dois e que Jair Bolsonaro poderia até apoiar Pablo Marçal. Pablo Marçal deu a entender que havia esse apoio, algo que de fato nunca aconteceu, né, Mota? Muita gente interpretou dessa forma, Caniato. Na minha opinião, esse assunto é uma distração no meio de tanta coisa grave que está acontecendo no Brasil. Pode ser uma distração acidental, mas também pode não ser. A eleição para a Prefeitura de São Paulo parecia, em determinado momento, ter revelado potenciais novos caminhos para a política brasileira. Muita gente concedeu o benefício da dúvida, até que aconteceu aquela live. A partir dali, na minha opinião, não pode mais haver nem benefício, nem dúvida. Pois é, inclusive, Pablo Marçal foi muito criticado por essa live com Guilherme Boulos, inclusive por grande parte de seus apoiadores. Deixa eu chamar também o Cristiano Beraldo. Beraldo, de que maneira você avalia esse episódio? Popularidade de Marçal aumentou após aquela reunião com Jair Bolsonaro, mas ele acabou se comunicando de uma forma torta, dando a entender que havia um acordo, que Jair Bolsonaro de fato formalizaria apoio, o que de fato não aconteceu, né? Neto, eu acho que nós temos uma visão de Pablo Marçal diferente da visão que Pablo Marçal tem de si mesmo. Pablo Marçal é, na minha leitura, sobretudo um homem de negócios, alguém focado no faturamento das suas empresas. Se a gente compará-lo com João Dória, por exemplo, João Dória, quando entrou para a política, se afastou das empresas, passou comando seus negócios para o filho, colocou lá gente importante no conselho das suas empresas e mergulhou de cabeça na política. Não é o propósito de Pablo Marçal, ao que eu posso perceber. Pablo Marçal usa a política para ganhar maior conhecimento de um público que pode comprar os seus conteúdos. A política, para Pablo Marçal, é uma máquina de faturar. Ele conseguiu, através de uma associação de seu nome a Jair Bolsonaro e à direita, de uma certa forma, ampliar muito o número de pessoas que o conheciam. Tanto é que ele ganhou, acho que, mais de 4 milhões de seguidores ao longo da campanha. E ao final da campanha, parecendo que ele já tinha esgotado esse universo de pessoas que poderiam consumir o seu conteúdo, ele então sinaliza para o outro lado do espectro político, que é, vamos dizer assim, metade da população que tem simpatia pela esquerda e faz aquela live com Guilherme Boulos. Eu acho que ali, naquele momento, ele demonstra que o compromisso dele é com o bolso dele próprio, não é com a política, não é em desenvolver um projeto de país. Ele está atrás de popularidade e está fazendo o que pode para conseguir isso. É uma reflexão interessante. E você, Dávila, de que maneira a gente precisa refletir sobre os movimentos de Pablo Marçal e agora a reação, a revelação de Jair Bolsonaro, até dizendo que se arrepende de ter entregue aquela honraria a Pablo Marçal? Bom, Caniato, são muitas coisas nesse episódio. Primeiro,
A política exige discrição, cuidado. A reunião que ele teve com Bolsonaro, sair imediatamente vazando que teve uma reunião, quase que dizendo que o ex-presidente havia o apoiado, é, na verdade, uma quebra de confiança de uma conversa reservada. Mas é isso a vida de influenciador. Influenciador não pode perder a oportunidade de divulgar coisas que possam atrair seguidor, induzir que está ganhando apoio. Então, a política, como bem disse o Beraldo, não pode ser um instrumento para autopromoção ou para promoção de seus negócios. A política é, na verdade, uma ferramenta para nós melhorarmos a vida do país. É isso que é a função da política. Então, só aí já houve uma quebra de confiança. Segundo, que Bolsonaro não gostou nada de uma pessoa invadindo a seara bolsonarista, inclusive atraindo determinados eleitores. E terceiro, um aspirante a candidato a presidente que diz a todos os cantos que vai ser candidato em 2026 e que queria agora ingressar num grande partido, inclusive o PL, o presidente do partido Bolsonaro, o partido do presidente Bolsonaro. Então, é óbvio que Bolsonaro não tem nenhuma intenção de ajudar a levantar a bola de um rival que possa vir a disputar a eleição. E a outra, e por último, como um bom influenciador e conhecedor das redes sociais, o que Pablo Marçal busca é justamente a continuidade de polêmicas para se manter no radar das pessoas. Então, os políticos experientes não podem cair nessa armadilha, precisam saber que é hora agora de voltar a atenção para os governos que vão começar agora em janeiro, a cuidar da eleição de 2026 e a ignorar provocações que, na verdade, só beneficia um lado, aquele que quer se manter em evidência para postular uma candidatura em 2026. Pois bem, agora, Mota, quando o Dávila fala que políticos experientes não podem cair nessa armadilha, sabendo como a banda toca, observando os movimentos desses grandes partidos, principalmente do Centrão, eu acredito que muitos arregalaram os olhos, né, para a estratégia de Pablo Marçal e muitos já manifestaram a vontade de ter Pablo Marçal em seus quadros. Muitas vezes a sedução pode falar mais alto e, naturalmente, eles podem entender que, sei lá, Pablo Marçal pode sim ser um puxador de votos, ainda que fale groselha durante um debate eleitoral, por exemplo. Eu não tenho dúvida nenhuma, Caniato. A gente já teve no Brasil pessoas que chegaram à presidência da República falando groselha. O público consumidor de groselha é muito grande. A quantidade de políticos dispostos a vender groselha também é gigantesca. A gente sempre fala isso, é 80% no mínimo. Para essas pessoas, tanto faz o que se está falando. O que interessa é o seguinte: quantos votos nós vamos conseguir? Essa é a pergunta que interessa. Eu tenho a impressão que as coisas estão mudando e que a vida dos políticos que pensam assim vai ficar cada vez mais difícil. Mesmo as pessoas que seguem influenciadores em redes sociais, mesmo essas pessoas esperam um mínimo de coerência no comportamento, especialmente quando a pessoa que elas seguem entra na arena política. A coisa muda um pouco de figura. Como eu já disse aqui outras vezes, eu não vou citar nomes, mas eu conheço pelo menos 3 casos de influenciadores com uma quantidade gigantesca de seguidores que entraram na política e, pouco tempo depois, acabaram em desastre completo. Desastre político, desastre moral e até, em alguns casos, desastre penal. Então, apesar dessa sedução fácil dos milhões de seguidores, da capacidade de comunicação, eu continuo acreditando que, se por trás disso não existem boas ideias e convicções fortes, o sucesso vai ser apenas momentâneo. E durante a campanha a prefeito de São Paulo, né, Cristiano Beraldo, partidos grandes chegaram a manifestar vontade de ter Pablo Marçal em seus quadros, já mirando, sei lá, 2026. União Brasil foi um deles, não foi? Pois é, isso é que foi muito interessante, Caniato, a dificuldade que todos tiveram em lidar com a ascensão de popularidade de Pablo Marçal.
Ele parecia um foguete que era impossível de ser contido, então todo mundo, de uma certa forma, queria se associar a ele, a ponto de União Brasil, como você citou, partido que fez parte da base desde sempre, tanto de Bruno Covas quanto de Ricardo Nunes, e, em tese, estava ali na coligação de apoio a Ricardo Nunes, mas com o advento de Pablo Marçal, ainda no meio da campanha, foi lá colocar tapete vermelho para Pablo Marçal se filiar à União Brasil e ter um partido grande, um partido com dinheiro e que viabilizasse uma futura candidatura a presidente. No fundo, com o resultado da eleição, Pablo Marçal não tendo ido sequer para o segundo turno, eu acho que essa aura de ser extraterrestre, que ninguém conhecia e ninguém sabia como rivalizar com os superpoderes dele, eu acho que isso diminuiu, porque, afinal de contas, é a segunda candidatura de Pablo Marçal. Na primeira ele foi candidato a deputado federal, teve em torno de 290 mil votos, teve a sua candidatura cassada, ele sequer se movimentou para tentar manter o seu mandato, ele simplesmente varreu aquilo para debaixo do tapete e seguiu a vida dele vendendo cursos e palestras. E a mesma coisa aconteceu agora, ele já fez palestra, paga, claro, dizendo, olha, eu não falo mais de eleições municipais, é a última vez que eu falo sobre isso, e ele vai tocar a vida dele de empresário. Os partidos estão ainda interessados no seu efeito de voto, Caniato, mas a minha leitura com uma outra ótica, não mais como aquele fenômeno, mas sim como um puxador de votos, como tantos outros que a gente já viu. Agora, Dávila, no fundo tem gente que acha que a manifestação de Jair Bolsonaro se explica porque ele, Bolsonaro, teria receio de ajudar a criar uma figura que lá no futuro venha rivalizar com ele próprio. Você acha que tem esse ingrediente também? Tem esse ingrediente, mas eu acho que a reflexão tem que tentar abordar uma outra questão. Os grandes partidos, na verdade, têm interesse em manter status quo. Não tem nenhum grande partido que quer fazer alguma reforma. Os grandes partidos no Brasil têm um plano de poder. E o plano de poder, como eu sempre gosto de enfatizar aqui nos nossos Pingos nos Is, é fazer a maior bancada possível no Congresso Nacional para garantir o maior filão do fundo partidário e do fundo eleitoral. Esse é o objetivo. Portanto, se Pablo Marçal for para um grande partido, ele sonha com a presidência. Mas os dirigentes dos grandes partidos sonham com Pablo Marçal no Congresso Nacional puxando voto para sua legenda. Então tem uma incompatibilidade total. Assim, um quer uma coisa e os outros querem outra. Todos adoram o Pablo Marçal como puxador de voto para deputado, mas não para candidato a presidente da República. Então, uma vez dentro da legenda, quem vai decidir o seu destino é o presidente do partido, não é você. Você não tem controle sobre o que vai acontecer. E isso é muito importante. Se Pablo Marçal for para um grande partido, eu aposto que ele não será candidato a presidente da República. Que eles vão querer usar Pablo Marçal para eleger bancada para o Congresso Nacional. Na verdade, é isso que vai acontecer. E aí vai ter aí uma divergência de interesses, né? Pablo Marçal não pode achar que ele vai entrar num partido como União Brasil e controlar como ele controlou o PRTB. Não tem nada a ver. Aliás, Jair Bolsonaro, quando se elegeu em 2018, foi por um pequeno partido, insignificante partido, porque ele não teria espaço dentro de um grande partido. Aí depois que ele se tornou presidente da República é outra história. Aí vai para o grande partido político. Então, a dinâmica dos grandes partidos é atrair gente talentosa que possa trazer votos e aumentar as bancadas no Congresso Nacional. Não tem nada a ver com eleição majoritária. Como eu disse aqui, eu tenho certeza que os grandes partidos vão ser muito econômicos nas eleições majoritárias. Afinal de contas, custa muito e o retorno financeiro é baixo. E como qualquer boa pessoa de negócio, não importa se você está numa empresa ou num partido político, você quer saber o retorno sobre o capital investido. E o retorno sobre o capital investido na política é voto. Voto no Congresso Nacional, que garante o maior quinhão do fundo eleitoral e do fundo partidário.
Esse episódio lembra um pouco o que aconteceu com o Sérgio Moro, né? Saiu do Podemos com a convicção que seria candidato a presidente pela União Brasil. Só que o pessoal do União Brasil queria que ele saísse como deputado federal para ser justamente esse puxador a quem você se refere, né? A pessoa que iria ajudar a eleger outros parlamentares. Enfim, naquela negociação toda, ele acabou saindo pelo Senado e entrou. Mas, no fundo, Moro queria ser o candidato a presidente da República naquela ocasião. O Beraldo lembra bem disso, né, Beraldo? Exato, exato. Foi uma movimentação ali muito intensa. Sérgio Moro, que estava nos Estados Unidos trabalhando, voltou, fez um evento ali com o Podemos para lançar a sua pré-candidatura a presidente da República e, ao longo do curso, teve ali as suas razões para achar que o Podemos não era o partido adequado e que talvez já fosse essa situação que o Dávila trouxe, né? Custa muito caro fazer uma campanha presidencial. E aí você vai vendo que as promessas não vão se consolidando em realidade. E foi tentar, então, um partido maior, mas, por fim, conseguiu garantir apenas a sua candidatura a senador. E pelo Paraná, porque ainda teve aquele episódio em que conseguiram, né? Entraram com uma ação contra ele no Tribunal Superior Eleitoral, pedindo a impugnação da transferência de domicílio eleitoral do Paraná para São Paulo. Ele acabou tendo que sair pelo Paraná. E só uma curiosidade, Caniato, ele e a Rosângela, sua esposa, fizeram o mesmo processo de mudança de domicílio eleitoral. O domicílio dele foi revogado, ele teve que voltar para o Paraná. O domicílio dela permaneceu em São Paulo e ela foi eleita deputada federal por São Paulo. Você, Mota, faz seu arremate aí, por favor. Meu arremate é o seguinte: eu conheço, não vou citar nomes, eu nunca cito nomes aqui, né? Mas eu conheço pessoas aqui no Rio de Janeiro que se filiaram ao Podemos cheias de entusiasmo, porque Sérgio Moro é o candidato a presidente pelo meu partido. Vai ser um sucesso, vai ser um espetáculo. Imagina o que eles sentiram depois, né? Agora, eu acho que não dá para a gente culpar partidos por ser obcecados por votos. É uma questão de incentivos, meus amigos. O modelo que a gente chama de democracia, ele é baseado em cima de votos. Não adianta você ter pureza de intenções, nobreza de espírito, excelentes ideias. Não adianta você ter lido todos os livros da escola austríaca, conhecer Hayek, Mises, Milton Friedman, porque se você não tiver voto, você não chega a lugar nenhum. É melhor você ser um comediante como Tiririca e ter mais de 1 milhão de votos. Esse é o sistema político no qual a gente vive, a democracia. O que conta é voto. Quando a gente cria um sistema como esse, não dá para depois culpar os partidos por serem obcecados por votos, por fazerem qualquer coisa para conseguir votos. Essa é a regra do jogo. Certo. Claro que a gente vai seguir acompanhando essas movimentações. Daqui a pouco a gente volta a tratar sobre esses bastidores, também olhando para as eleições de 2026.